Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando aí do outro lado. Espero que você esteja bem. Eu sou a professora Viviane de Filosofia e hoje nós vamos dar início aqui a mais uma aula. Espero que vocês tenham um excelente proveito da aula. Na medida do possível, vão anotando os pontos importantes. Dessa vez eu deixei as letras em azul escuro e aquele caractere que é importante. Então, na medida do possível, vocês podem ir transcrevendo ou fazendo as próprias anotações de vocês, como preferirem. E também, se ficar cansativo, dá uma pausa, usa aquela técnica de estudo que se chama Pomodoro. Após uns 20 minutos de estudo, dá uma pausa, bebe uma água, brinca com o pet, faz alguma coisinha diferente em uns 5 minutinhos apenas e volta aos estudos, tá? Espero que vocês tenham um excelente proveito da aula de hoje e vamos começar. Bom, hoje nós veremos na aula 10 o período helenista, tá? Contexto histórico, hedonismo, a escola cínica, epicurista, estoica e pirrônica. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar, para que a gente se contextualize na história, daqueles 5 períodos da história da Grécia Antiga, né? O pré-homérico, o homérico, o período arcaico, o período clássico e, por fim, o período helenístico, ok? Então, a Grécia Antiga teve esses 5 períodos, inclusive, já mencionei para vocês que, dependendo da versão historiográfica que você estude, eles podem colocar que o período helenístico não fez parte da Grécia Antiga, tá? Mas, por outro lado, nós podemos sim considerar como parte da Grécia Antiga, afinal de contas, não é como se a Grécia tivesse desaparecido, pelo contrário, ela, no período helenístico, ela se expande ainda mais, quando teve a fusão cultural com o Império Macedônico. Então, é muito importante aqui nós relembrarmos o contexto histórico para que faça sentido as filosofias que foram criadas nesse período, ok? Então, vamos retomar aí alguns pensamentos na história para conectar com o que nós vamos ver aqui, né? A Grécia tinha passado pelas chamadas guerras médicas contra o Império Persa. E dentre essas várias batalhas que eles tiveram contra os persas, quem mais se destaca são os atenienses, porque eles tinham um ótimo poder naval que permitiu que eles vencessem boa parte das batalhas que aconteceram no mar. Isso fez com que Atenas impusesse sua hegemonia sobre as demais polis gregas. As 160 polis que eram autônomas passaram a ser controladas por Atenas através da Liga de Delos, que exigia que todas as polis pagassem soldados, ouro, navios aos atenienses para que então eles pudessem proteger todo o território grego. A questão é que outras polis, principalmente os espartanos, não concordaram com essa hegemonia ateniense e tentaram fazer uma guerra contra Atenas. Fizeram uma guerra contra Atenas, inclusive com o apoio dos persas, que antes eles tinham lutado contra, né, para tentar proteger o território grego. Enfim, haverá aí várias tentativas de hegemonias dos atenienses, dos espartanos, depois dos tebanos, enfim, começa a Guerra do Peloponeso. E é aqui que a gente vai entrar no período helenístico, porque essas guerras do Peloponeso fizeram então com que a Grécia cometesse, entre aspas, um suicídio. A Grécia, ela vai passar por tantos conflitos internos que isso vai facilitar com que o império ao norte deles, que estava justamente em processo de expansão, conquiste essas regiões, tá? Que aí, no caso, estamos falando de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, que inclusive Aristóteles chegou a dar aula. O Alexandre, é importante que vocês entendam que ele já conhecia das técnicas beligerantes dos gregos, porque ele tinha nascido em Tebas. Então ele era tebano, de certo modo ele era grego, mas ele foi viver no Império Macedônico, né? Ele chegou a ser imperador da Macedônia, e é justamente nesse momento que a Grécia está passando por vários conflitos internos que ele vai lá
aproveita a oportunidade e invade todo o território grego. A questão também que nós temos que levar muito em consideração é que isso realmente fragilizou bastante toda a Grécia, a política que eles estavam acostumados, o sistema econômico, os costumes da polis, isso fragilizou realmente bastante os gregos, mas, por outro lado, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele tinha uma tática de dominar outros povos muito interessante, porque ele não costumava, por exemplo, obrigar que outros povos perdessem a sua cultura. Ele normalmente, inclusive, influenciava que os macedônicos tivessem casamentos com gregos ou com outros povos que ele dominava. Então, de certo modo, ele continuava permitindo a língua, continuava permitindo alguns hábitos culturais, e muito do que era da Grécia naquela época acabou sendo difundido para outros lugares por parte do Império Macedônico, havendo aí uma fusão cultural não só do mundo grego, mas também do próprio mundo macedônico, do próprio mundo egípcio, do próprio mundo arábico, né, em partes ali mais ao norte da Arábia, também do mundo indiano, né, do que eles chamavam de as Índias naquela época, de uma parte, porque o Império Macedônico, como vocês podem observar no mapa, ele foi gigantesco. Então, não dá para falar que o período helenístico não fez parte da Grécia Antiga, né? Bom, pelo menos vendo dessa linhagem, porque afinal de contas, nós tivemos aí uma continuidade da Grécia Antiga por parte dos macedônicos. Inclusive, a própria língua grega, ela acabou se espalhando por outros lugares por conta do domínio do Império Macedônico, ok? Então, tudo aquilo que eles estavam acostumados nas polis havia meio que desaparecido, né? Eles terão que vivenciar novas formas de viver, novas formas de fazer política, e toda essa incerteza, essa insegurança, essa questão de terem sido invadidos, sido dominados por outro grande império, que também foi muito poderoso, né? Embora muito rápido, o domínio do Alexandre, mas eles acabaram por fazer emergir novas linhagens de pensamentos filosóficos, agora atrelados ao período helenístico, tá? Bom, aí nós temos então, nesse contexto histórico, duas linhagens que foram as mais importantes do período helenístico, que foi o hedonismo e o estoicismo. Lembrando que o período helenístico vai de 323 antes de Cristo até 31 antes de Cristo. Inclusive nessa época aí o Império Romano já estava bem poderoso também, né? Haverão algumas influências romanas também nessa história e nessa filosofia. E ela começa com a morte de Alexandre o Grande. Lembrando que Alexandre, ele morreu bem jovem, ele morreu com 33 anos de febre tifo. Se eu não me engano, ele estava no Egito nessa época, e aí ele acabou morrendo muito jovem, né? Com 33 anos, na flor, hoje em dia é considerado aí muito jovem, de fato, na época talvez nem tanto, mas ele já tinha tido muitas conquistas, dado continuidade ao que o pai dele tinha feito, e depois, mesmo depois que ele morre, as suas conquistas, elas vão fazer marca aí em todos os territórios que ele difundiu a cultura grega, tá? Bom, e a Biblioteca de Alexandria, né? Não podia deixar de mencionar. Ela foi muito importante também na fase helenística. Não sei se vocês já ouviram a história dela, mas ela acabou pegando fogo. Até hoje existem vários relatos, né? Existem relatos de que foram os cristãos que atearam fogo, existem relatos que foi um incêndio natural que aconteceu, existem relatos de que foram estrangeiros que chegaram de navio na região de Alexandria, lá no Egito, e incendiaram de propósito. Enfim, até hoje não se sabe, existem vários rumores, mas essa biblioteca de Alexandria foi uma das maiores produções intelectuais da antiguidade, porque ela continha livros de todos os lugares do mundo antigo. Então tinham manuscritos gregos, manuscritos romanos, manuscritos dos povos árabes, dos povos indianos, dos povos egípcios. Então eles tinham ali manuscritos de diversas línguas
de diversos tipos de conhecimento na biologia, na matemática, física, astronomia, química, medicina, era realmente repleta assim de manuscritos, né? E, infelizmente, foi quase tudo perdido. Existem filmes, né, que tratam um pouco sobre essa biblioteca, mas ela foi um dos lugares que preservou por muito tempo a cultura grega. Depois, conforme ela estava pegando fogo, existem relatos de que vários manuscritos foram recuperados, né? Enquanto ela pegava fogo, alguns conseguiram pegar alguns manuscritos mais importantes, mas infelizmente boa parte dela acabou se queimando. Ainda assim, o que sobrou, né, o pouco que sobrou, permitiu a transmissão desses conhecimentos para outros povos, ok? Biblioteca de Alexandria, muito importante, gente. Bom, então politicamente agora eles estavam mais fragmentados que tudo, né? Outros povos também se fragmentaram e acabaram decaindo por conta do Império Macedônico. A filosofia dessa época foca no indivíduo e em alcançar a felicidade em tempos de incerteza. Como eu falei, devido a todas essas guerras, essas conquistas, né, que outros povos estavam tendo sobre eles, acabou levando com que eles gerassem filosofias ou pensamentos, de modo geral, a uma busca de felicidade independente daquilo que estava acontecendo. Eles precisavam, de alguma forma, superar todas aquelas invasões, né? Saber lidar com todas aquelas invasões. E aí, por isso, vão surgir aí todas essas escolas filosóficas, como do estoicismo, que pregava a virtude e a conformidade em relação à natureza, a coisas que não se pode controlar. O epicurismo, que buscava a felicidade através do prazer moderado, então que você tem um equilíbrio aí entre os seus prazeres carnais e espirituais. O ceticismo, que duvidava de todas as possibilidades de conhecimento absoluto, né? Os céticos nunca vão acreditar em nada, por isso são chamados de céticos, né? Eles vão duvidar de tudo aquilo que a sociedade ou que o mundo considera como uma verdade, sempre desacreditando das coisas. Ok? Aqui três conceitos muito importantes que nós veremos ao longo dessa aula. Tá? Primeiro, patos, que é uma palavra grega que significa sofrimento ou doença. Patos, né? Até hoje na medicina, né, ainda usa essa terminologia para algumas doenças, mas aqui em filosofia nós devemos entender, né, nesse contexto filosófico, que patos significa as dores geradas pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelas nossas paixões. Afinal de contas, pensa aí, né? Vamos contextualizar. Quando você quer muito uma coisa, normalmente você sofre por querer muito aquela coisa. Então, aqui, os filósofos dessa época vão colocar a palavra patos no sentido de você sofrer por algo que você quer muito. E aí eles vão, inclusive, até falar, ó, é melhor você não querer nada, porque se você não querer nada, você não vai sofrer. Pronto, acabou o sofrimento, né? Ah, eu quero tanto aquela coisa, eu queria tanto conseguir isso, que eles vão falar assim, ah, é simples você acabar com esse sofrimento, só você não querer e tá tudo certo. Bom, existe também a apatia, também uma palavra grega, né, que significa o espírito livre de paixões ou perturbações emocionais, está muito ligada à ideia de patos, só que aqui um pouco mais suave, digamos assim, e a ataraxia, que designa harmonia, paz, tranquilidade, no caso, uma tranquilidade interna, tá? Aqui me faz lembrar de duas obras bem distintas, mas que é importante mencionar, como o mito de Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar no mito de Sísifo, é uma mitologia grega, não vou contar aqui toda a história, tá? Mas tem uma história bem longa, que enfim, esse tal de Sísifo, ele precisava empurrar todos os dias uma pedra enorme, gigantesca, morro acima. Esse foi o castigo que os deuses deram para ele, porque ele enganou os deuses, né? E ele tinha que rolar essa pedra para cima do morro todos os dias. Quando chegava lá em cima, a pedra rolava toda para baixo. Aí no dia seguinte ele tinha que rolar a pedra de novo lá para cima do morro e no final do dia a pedra rolava tudo morro para baixo, né? Isso faz lembrar aqui muito essa questão do patos, por exemplo, porque na nossa vida ela é muito o mito de Sísifo, né? Muitas vezes acaba sendo. A gente quer muito uma coisa e a gente luta para conseguir, e quando a gente consegue de fato, né? Digamos que no final do dia
Pronto, ai, aquela emoção já passou e agora eu quero coisas novas, eu preciso de conquistas novas. O mito de Sísifo, recomendo para vocês, quem trata muito sobre isso é o filósofo Albert Camus. Mais para frente, talvez a gente veja um pouquinho dele. Mas outro também que nos faz lembrar, e aqui um pouco mais da ataraxia, que é essa plenitude interna, uma obra bem diferente dessa que eu acabei de citar, seria Poliana. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Aquela questão do jogo do contente. Você, indiferente do que está acontecendo, você vai buscar internamente uma paz e uma tranquilidade. Ah, isso aconteceu? Eu pude fazer alguma coisa em relação àquilo? Ah, tudo bem, vamos seguir adiante, né? Vamos pensar que poderia ter sido desse jeito ou daquele, poderia ter sido pior. Então, é você buscar aí uma paz, uma certa tranquilidade interna, indiferente das coisas que aconteçam ao seu redor. Essa característica aqui será muito comum, por exemplo, nos estoicos, ok? E em outros aqui dessas escolas que nós veremos adiante. Então, duas obras aí, bem diferentes uma da outra, mas que dá para fazer uma associação com o que nós veremos adiante. Bom, uma prática bem diferente, mas que surgiu também nessa mesma época do período helenístico, é o hedonismo. O hedonismo será muito criticado, por exemplo, na Idade Média, porque o hedonismo nada mais é do que a busca pelos prazeres carnais. Então, tudo aquilo que te dá prazer material, prazer para o seu corpo, seja com bebidas, com entorpecentes, ou prazeres luxuosos de ter alguma coisa, de ter status, ou de você garantir o seu orgulho e a sua vaidade, né? Lucros, por exemplo, tudo isso é considerado hedonista. Na Idade Média foi muito criticado na Europa, principalmente porque a instituição mais importante era a Igreja. A Igreja, obviamente, criticava essas buscas pelos prazeres da vida material, mas, por outro lado, a gente tem outras interpretações do hedonismo na filosofia, tá? Então, para os hedonistas, o bem encontra-se no prazer, segundo o senso comum. Costuma dizer que a civilização contemporânea é muito hedonista, né? Contemporânea da nossa época. Então, costumam dizer que a nossa época, as pessoas estão sempre buscando satisfação imediata dos prazeres, principalmente no consumismo, como ter uma bela casa, um carro, né? Um carro de luxo, por exemplo, ou um carro bom, considerado bom na sociedade, muitas roupas de marca, muitas roupas luxuosas, né, que fazem a pessoa se sentir na tendência, na moda, uma boa comida, né, preconiza muitas refeições, e a gente faz realmente muito isso nas redes sociais, né, direta ou indiretamente. Está muito ligado o hedonismo aí aos hábitos da contemporaneidade. Não generalizando, é claro, não que todo mundo viva dessa forma, né? Mas é muito generalizante no mundo atual, de certo modo. Né? Então, seja aí o enfrentamento de doenças, da morte. Aqui ele está citando essa questão da dificuldade do mundo contemporâneo em aceitar desprazeres, aceitar desconfortos. Então, hoje em dia, as pessoas não aguentam mais uma dor de cabeça, toma logo um remédio. Está passando por um problema, quer se livrar logo daquele problema. Ou teve uma morte, nem fala sobre a morte, de preferência, né? Então, no mundo atual, realmente, no padrão cultural, é muito comum a gente tentar se livrar constantemente das dores emocionais, físicas, ou às vezes até espirituais. Aqui uma imagem que representa o Thanatos, né? Não sei se vocês já ouviram falar na psicologia de Eros e Thanatos. Eros representa a vida, o lado mais tranquilo, e o Thanatos representa a morte. Na mitologia grega, ele também tinha uma representatividade muito forte. Os antigos gregos podiam sofrer por seus pecados, tanto na morte quanto na vida posterior. Então, eles acreditavam que, dependendo do seu modo de vida, você poderia ir para o Hades, por exemplo, que era uma espécie de inferno, não bem cristão, mas de um inferno grego, digamos assim. Bom, ainda sobre o hedonismo grego surgiu com Epicuro, de Samos.
a ética epicurista, os prazeres do corpo são causas de ansiedade e sofrimento. Reparem que aqui, quando a gente fala de hedonismo ligado ao Epicuro, não é bem como o hedonismo que a gente tem no mundo contemporâneo, tá? São duas coisas distintas. Hedonismo para o Epicuro tem uma definição, o hedonismo para o nosso mundo atual tem outra definição, tá? O hedonismo para o Epicuro, ele acredita que é necessário haver um certo controle dos seus prazeres. Tudo bem você ter, tá? Mas você precisa ter um certo controle. Não permitir que as suas paixões sejam mais fortes que a sua razão. Não permitir que as suas emoções tirem o seu livre-arbítrio, o seu controle sobre a sua vida, tá? Então ele vai falar aqui sobre uma espécie de equilíbrio. Então, segundo a ética epicurista, os prazeres do corpo são causas de ansiedade, sofrimento. Por isso, para que a alma permaneça imperturbável, é preciso aprender a usufruir os prazeres com moderação, né? Controlando ali os seus prazeres carnais com o seu prazer espiritual, que inclusive o seu prazer espiritual, e aqui nós estamos falando principalmente de intelecto, tá? Muitas vezes eles colocavam prazer espiritual como intelecto ou ligado à sabedoria, à busca de conhecimento, como sendo algo superior aos seus requisitos materiais, às suas necessidades materiais, tá? Outra representatividade, né, aí no caso dos romanos, do deus Dionísio, que era o deus do vinho, dos prazeres, também havia representatividade dos gregos, né, em relação a esse deus, mas que traz aí um pouco desse hedonismo, né, de viver os prazeres corporais, que inclusive vai citar muito Dionísio. O Baco é o Nietzsche, filósofo que nós veremos aí um pouco mais para frente, que trata sobre existencialismo e sobre aproveitar a vida, tá? Inclusive, um pouco diferente do que nós estamos vendo agora. Bom, outra escola desse período é a escola cínica. Os cínicos enfatizavam totalmente o desapego, enquanto que o epicurista, né, ele tentava ali assimilar prazer e prazer material e prazer espiritual. O cínico, ele já pega muito mais nessa questão de controlar as emoções e a satisfação. Né? Um dos grandes exemplos que nós temos aqui da escola cínica era o Diógenes. Ele foi um filósofo grego que rejeitava basicamente tudo. Ele andava, inclusive, nu na sociedade, né, sem roupas, raramente vestia roupas. Quando usava, eram roupas rasgadas, né? Isso são os relatos daquela época, mas que ele usava roupas maltrapilhas, ele não tinha casa, ele vivia com cães ao redor dele e que ele vivia num barril. Não sei se é referência de uma série que a gente já viu aí, né, no passado, Chaves, se ele se inspirou nisso. Não existem relatos a isso, mas quase sempre quando a gente fala do Diógenes, que vivia dentro de um barril, é quase automático a gente lembrar do Chaves, né? Não dá para ter certeza se o X-Espírito se inspirou aí nesse filósofo, tá? Mas o Diógenes, ele era completamente desapegado a tudo, né? Conta-se uma história de que ele tinha um copo, e que daí ele doou esse copo. Ele desfez esse copo porque ele falou que ele podia beber na mão, que estava tudo bem. Então, completamente desapegado a tudo, né? Porque ele falava que quanto menos coisas você tiver, quanto mais você se livrar das suas paixões, desejos, confortos, você vai ter uma vida mais plena, porque você vai conseguir elevar o seu grau de sabedoria e de intelecto. Então, você vai conseguir elevar naturalmente a sua felicidade, a sua plenitude interna, né? O desapego aí. Isso me faz, inclusive, lembrar de um filme bem antigo, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Vida Selvagem. É muito bonito esse filme, tá? Recomendo. Não é bem cínico, tá? Não é bem ligado ao cinismo. Talvez seria um pouco mais ligado ao estoicismo, que eu vou explicar mais pra frente. Mas conta da história de um rapaz, foi verídica essa história, tá? Vida Selvagem. E esse rapaz, ele desapegou-se de tudo, ele trabalhava no escritório, tinha muito dinheiro, tinha muitos bens,
mas a vida começou a não fazer sentido para ele e ele começou a vender todos os seus bens porque ele queria viver na natureza. Ele queria viver de uma forma mais natural possível. Enfim, não vou dar spoiler, procurem depois esse filme porque trata bastante sobre essa questão de desapego, não no sentido cínico, mas um pouco mais estoico, ok? Recomendo para vocês. Então, a filosofia cínica constitui-se como uma visão de mundo na qual o homem deve lutar pelo desapego e pela recusa ao que é luxuoso ou ao que alimenta a vaidade, né? Então, tudo aquilo que é de luxo, de conforto, ou que nutre a sua vaidade, você deve desapegar-se. Aí mostra a imagem do Diógenes, é uma pintura do Jean-Léon Gérônime. O Diógenes escolheu viver nas ruas, zombava das convenções, alimentando-se de restos de comida e vestindo-se, quando muito, com um trapo sujo. Mas normalmente ele andava nu, né? E vivendo em um barril. Essa é a história, pelo menos, que contam do Diógenes. Bom, na escola cínica estavam presentes muitas noções filosóficas que não eram exclusividade dos cínicos, mas que serviam para designar daquelas atitudes concretas que correspondem à sua escolha de vida. Ascese, ataraxia, ausência de perturbação, ou autarquia, independência. Esforço, impassibilidade, simplicidade, ausência de vaidade. Para os cínicos não se trata de especulações, mas de uma decisão que compromete todo o modo de vida. Sua filosofia é totalmente exercício, ascesis e esforço. Então, para que você consiga colocar em prática o cinismo, você precisa se destituir de todos os seus bens, não se apegar às coisas, porque assim você não vai ter perturbação. Podemos fazer aqui um paralelo, né, com coisas que nós vencemos hoje. Pensa no seu celular. Acho que o celular tornou-se uma ferramenta de extrema necessidade para a gente hoje em dia, né? De extrema necessidade. E pensa como você fica, ou como você ficaria, se de repente você perdesse o seu celular. Eu não sei vocês, mas acho que eu ficaria desesperada. Afinal de contas, hoje em dia a gente depende desse aparelho para diversas coisas. Bom, depende entre aspas, né? Não que a gente vá morrer sem esse aparelho, mas ele se tornou uma ferramenta muito útil e a gente até sofre só de imaginar ficar sem esse aparelho hoje em dia. Mas tudo bem, eu coloquei aqui um item que realmente hoje em dia, para que a gente se comunique, para que a gente tenha acesso a muitos documentos, ou talvez contas bancárias, ou várias outras coisas que a gente acesse, que é necessário para o nosso mundo contemporâneo. Mas pensa em outros bens que você tenha, né? Muitas vezes a gente se sente perturbado por conservar aquele bem, a gente se sente maculado por ter que conservar aquele bem tão bem, que aí a gente acaba até se perturbando ou ficando mal por conta daquilo que a gente possui. É nisso que os cínicos estavam querendo expressar, né? É isso que eles queriam expressar. O quanto muitas vezes os nossos bens, as nossas coisas materiais, elas podem nos causar sofrimento. Porque você fica preocupado com aquilo o tempo todo. Sem contar que você fica preocupado também. Será que eu vou ter um melhor? Será que eu vou conseguir comprar tal coisa? Né? Será que eu vou conseguir determinada coisa? Então traz essa sensação não só de desejo, mas de sofrimento para que você consiga as coisas. E aqui ele coloca como uma prática de exercício, para que você consiga desapegar-se dessas coisas, né, desses bens. Aqui um texto, tá, de um filósofo muito importante, que é o Peter Sloterdijk, tá? Ele fala, esse trecho aqui que eu vou ler, é da crítica da razão cínica, né? A gargalhada, a ironia e o sarcasmo fazem parte do repertório da filosofia cínica. O riso, mais do que a teoria, é a resposta da vontade de viver àquilo que as teorias e ideologias a ela fizeram. Em parte, uma arte de sobreviver, em parte resistência intelectual, em parte sátira, em parte crítica, né? Aqui ele está falando, né, que os cínicos, eles costumavam realmente rir, ironizar muito o modo de vida que outras pessoas viviam naquela época. Por exemplo, satirizando, nossa, você tá tão querendo isso e a vida é tão efêmera, por que você tá tão querendo isso, né? Ou então tratar com sarcasmo, nossa, realmente, isso é muito importante, com ironia. Então, sempre desfazendo
do que outros queriam conquistar naquele período, como se não fosse nada, como se fosse muito passageiro e que aquela vontade logo iria desaparecer. Bom, outra escola aí é epicurista, tá? Fundada por Epicuro, em Atenas. Essa escola era designada como Jardim Capus, porque ele dava as aulas, né, no jardim. Como um princípio básico, ele preconizava a felicidade ou daimonia, palavra que nós já vimos aqui, com base na tranquilidade ataraxia. Então, ele dizia que é possível também você ter um certo controle da sua vida, das suas paixões carnais com a vida espiritual, como se pudesse ter um controle sobre isso, mas é você ter uma tranquilidade emocional interna. Indiferente do que acontece no seu exterior, você vai se sentir tranquilo, tá? É um pouco contrária à filosofia estoica, porque o epicurismo não considerava que houvesse diferença entre razão e paixão, que as duas coisas estavam ali conectadas, tá? Por isso que ele fala desse equilíbrio, porque ambas estão conectadas. Aí o busto de Epicuro. Bom, então o homem age eticamente na medida em que dá vazão aos seus desejos e necessidades naturais de forma equilibrada, moderada. É isso que garante a ataraxia, né, a sua plenitude interna. Então, você está cumprindo, por exemplo, com os seus valores, com aquilo que você acredita? Então, pronto, você tem a plenitude interna. Ah, mas aconteceu tal coisa, ah, mas eu não consegui isso. Você fez o que podia? Você fez o que coube a você? Então, internamente está tudo bem, porque razão e emoção vão andar juntas. Ah, eu não sei qual escolha eu tomo. Você consegue sim encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção para tomar essa determinada escolha. Aqui uma lógica do Epicuro, tá? Que diz o seguinte: o objetivo da vida é a felicidade. A morte é o fim da sensação, então não pode ser fisicamente dolorosa. E o terceiro ponto, a morte é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa. E ali do primeiro surge uma outra questão. Nossa infelicidade é causada pelo medo. O nosso maior medo é o da morte. E aí do lado não há nada a temer na morte, porque logo, se pudermos superar o medo da morte, poderemos ser felizes, tá? Então aqui ele junta aí uma ideia muito básica que reflete bem esse pensamento epicurista. Aqui ele fala de 4 remédios, tá? Para que um homem possa se sentir pleno. O primeiro seria libertar os homens do temor dos deuses. Naquela época ainda havia bastante mitologia, então havia ainda muito aquele medo, né? De, nossa, eu preciso agradar aos deuses, os deuses podem controlar a vida dos seres humanos, os deuses podem gerar guerra, podem gerar conflitos, os deuses. Eu preciso fazer alguma coisa para os deuses para que eles me beneficiem de algum modo. Isso causava muito temor das pessoas em relação aos deuses. E aqui, o ideal, segundo o Epicuro, era libertar o homem desses temores, né? Demonstrando que, pela natureza feliz, não se ocupam das obras humanas, que os deuses não podem interferir nas questões humanas. O segundo ponto é acabar com o medo da morte, demonstrando o seguinte, né? Quando nós existimos, não existe a morte. Quando a morte existe, não existimos nós. É muito fatídico isso, né? Inclusive no slide anterior já falava sobre essa questão do Epicuro. Mas ele dizia justamente isso, que o maior medo do ser humano é a morte. Mas que se você pensa que se você morreu, a sua vida não vai fazer falta para você. Né? Então, é bem fatídico, bem pragmático também esse pensamento, mas é uma das formas de você conseguir a plenitude interna, desapegar-se desse medo da morte, de medo de morrer, por exemplo. O terceiro ponto é demonstrar a acessibilidade do limite do prazer, ou seja, alcançar fácil do próprio prazer, não ser aquela pessoa que fica constantemente buscando coisas para que então você sinta prazer. Conseguir sentir prazer nas pequenas coisas, né? Do seu dia a dia, da sua rotina, tentar sentir prazer, por exemplo, ao bebericar sua primeira xícara de café, ou sentir prazer com o som dos passarinhos ou com o cheiro de uma flor. Aqui está muito ligada a esses prazeres mínimos, né, que a vida pode proporcionar, que inclusive os estoicos também vão supervalorizar.
E no quarto item, né, desse remédio aqui, segundo Epicuro, demonstrar a distância do limite do mal, isto é, a brevidade e a provisoriedade da dor. Então, evitar tipos de sofrimento, principalmente aqueles dos quais você não tem controle, tá? Aí, segundo Epicuro, o homem deve alcançar o prazer moderado e a felicidade. Então, aqui, como uma forma de equilíbrio entre suas paixões e a sua alma, o seu espírito. Bom, ainda na escola epicurista, né, o epicurismo sugere que não são todas as necessidades que devem ser satisfeitas. Então, como que eu vou saber até que ponto eu posso satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, e até que ponto eu não devo? Qual é o limite disso? E ele aqui, ele dá algumas explicações, como por exemplo, você se perguntar, eu preciso mesmo disso? Será que isso que eu escolhi foi uma escolha minha ou foi uma escolha das pessoas ao meu redor? Será que essa decisão que eu quero tomar é realmente uma decisão que tem valor para mim? Ou será que é porque eu estou querendo agradar alguém? Será que eu quero mesmo comprar esse ou aquele objeto? Porque eu realmente preciso dele ou eu quero apenas demonstrar status social ou aparecer para mostrar uma vaidade minha às pessoas, né? Então aqui ele coloca aí alguns limites para que você reflita até que ponto aquilo deve ser saciado, até que ponto você vai atender suas necessidades, até que ponto aquilo é realmente importante para você. Será que não foi alguém que colocou essa ideia na sua cabeça? Será que não foi alguma coisa, os algoritmos que colocaram isso aí na sua frente para que você comprasse, né? Ou para que você desejasse? Então ele vai colocar dúvidas. Para que eu quero isso? Por que eu quero isso? Como eu quero isso? Né? Qual o objetivo que eu tenho com isso? Então, só o cálculo cuidadoso dos prazeres pode conseguir que o homem se baixe a si próprio e não se converta em escravo das necessidades, da preocupação pelo amanhã. Gente, isso aqui é muito importante. Quando ele fala, por exemplo, das necessidades, né, de se tornar escravo das próprias necessidades, nós podemos, por exemplo, pegar como reflexão, e isso é muito importante no vestibular ou no Enem, porque normalmente quando caem essas questões assim, muitas vezes ele não coloca ali, qual era o filósofo ou a escola filosófica que tratava sobre isso. Muitas vezes eles contextualizam com o presente para ver se você entendeu o conteúdo. E aqui, contextualizando com o presente, nós podemos associar essa escravidão das necessidades a, ao modo como muitas pessoas vivem hoje em dia. Segue essa linhagem de raciocínio. Vamos supor que você passou em uma excelente universidade, fez ali o curso que você queria, enfim, está atuando na área que você quer, mas você está muito preso àquilo em que a sociedade reflete como felicidade, que são bens materiais. Afinal de contas, nós somos bombardeados por propagandas o tempo todo. Não só propagandas de produtos, como propaganda do que é ter uma vida feliz. E muitas vezes você, qualquer pessoa, tá? Pode acabar trabalhando em excesso sem cuidar da saúde, do lazer, da família, das questões espirituais, se tiver, apenas por conta do trabalho, porque ela acaba comprando coisas tão caras, tipo uma casa tão cara, um apartamento tão caro, ou um carro tão caro, ou ela precisa sustentar o luxo de várias viagens e resorts tão caros, que ela acaba se escravizando de tanto trabalhar para conseguir sanar todos esses prazeres. Reparem em todo o sofrimento. E aqui, é claro, eu estou dando uma visão epicurista, tá? Epicurista, não eu, mas sim a visão epicurista do que ele queria dizer com essa questão da escravização da pessoa, porque às vezes ela fica tão ligada a conseguir determinadas coisas que ela acaba ficando presa naquilo, ela acaba ficando escrava dos seus próprios desejos, não tendo controle mais daquilo. Então, o Epícoro, ele vai trazer aqui essa pergunta, será que vale a pena? Será que esse sofrimento realmente vale a pena para você? Né? Até que ponto você vai para conseguir tal coisa? Qual o limite disso? Ok? Então, pode estar aí muito ligada às coisas que a gente vive na atualidade. Ok? Enfim, a escola estoica, essa daí foi criada por Zeno de Sítio, tá? Ele não foi o único, houveram vários estoicos
no passado, não vou citar todos, mas houveram muitos mesmo estoicos no passado, ele cria essa ética estoica que se contrapõe ao epicurismo no sentido de desprezar os prazeres em geral. As paixões devem então ser eliminadas porque só provocam sofrimento, e por isso a virtude do sábio que vive de acordo com a natureza e a razão consiste em aceitar com impassibilidade o destino e a dor. Então, os estoicos, um pouco diferente do epicurismo, ele não valoriza tanto assim aquele equilíbrio entre você conquistar as suas coisas, né? É um pouco mais de desapego mesmo. E também aceitar o que você tem no tempo presente, porque você não tem controle sobre aquilo. Uma forma de contextualizar que eu trouxe já aqui para vocês seria o próprio Covid-19. Quando, por exemplo, surgiu o Covid, né, a pandemia, todo mundo ficou muito sem esperança, todo mundo ficou muito desesperado, né? E realmente foi um momento de muita incerteza para o mundo inteiro. A gente ligava a TV ou olhava a internet, né? Olhava as redes sociais e parecia que era uma catástrofe, realmente seria o fim do mundo. E foi realmente muito pesado para todo mundo, né? Mas segundo o pensamento estoico, né? Se os estoicos estivessem aqui para nos falar como deveríamos agir diante da pandemia do Covid, por exemplo, muito provavelmente ele diria o seguinte: você pode controlar a pandemia? Não. Você não pode. Você não pode controlar fatores externos, fatores que são muito grandiosos. Você não pode controlar tudo, né? Até na nossa própria vida. Às vezes você toma certas escolhas, você cria certos projetos, você cria certos planos e mesmo assim pode não dar certo. Para os estoicos, ele diz o seguinte: aceita que dói menos. É mais ou menos isso, tá? Então, aceita que você não vai ter controle de tudo. Aceita que a natureza não pode ser controlada por você. Né? Então, o ideal é que você aceite a dor ou aceite a felicidade, aceite aquilo que você está vivenciando no momento. Se você está se sentindo triste, chora. Se você está se sentindo feliz, sorria. Né? Então eles vão, os estoicos, eles vão tentar transmitir aí essa mensagem, que se você fez tudo que você pôde e tem ali coisas que você não pode mudar, então paciência, né? Você vai trabalhar naquilo que é possível para você fazer. O resto é resto e não compete a você mudar as coisas. E isso vale muito, inclusive para a psicologia, né? Para os nossos próprios pensamentos. Muitas vezes, certos pensamentos nos invadem, né? Certos pensamentos sequestram tudo, né? No nosso dia a dia, principalmente na nossa mente, e muitas vezes são coisas que a gente não tem controle. Então eles vão falar assim: não, você não tem por que ficar pensando sobre isso, não tem por que ficar sofrendo sobre isso se você não tem controle sobre isso. Ok? Então os estoicos vão um pouco mais nesse lado e também de bastante desapego às questões materiais, né? Hoje em dia, um dos reflexos do estoicismo é o próprio minimalismo, é você ter menos objetos, menos roupas, menos itens, desapegar-se das coisas, não só no sentido material, mas também desapegar-se às coisas emocionais. Ah, isso eu não tem controle, então não cabe a mim. Né? Você desapegar de coisas que tá pesado demais, são fardos demais para você e das quais você não tem controle. Então havia na ética estoica a crença do fatalismo, por isso propunha a aceitação da necessidade decorrente da ordem do universo. Eles também acreditavam nessa questão do universo muito forte, tá? E que outros existencialistas não vão concordar tanto, mas os estoicos diziam que tudo que acontece é porque o universo, ele é um cosmos, que ele acontece de forma perfeita, digamos assim, né, segundo os estoicos. E quando algo acontece, é porque aquilo tinha que acontecer. Então, as coisas que acontecem no mundo, na natureza, na sua vida, segundo os estoicos, é porque o universo quis assim. Você não tem que lutar contra isso, né? Apenas o universo deu essa ordem e essa ordem foi cumprida ali, ok? Bom, como nada pode ser feito contra essas forças externas, a felicidade consiste na liberdade interior de exercitar a insensibilidade diante da dor e do sofrimento, tá? Aqui, essa palavra insensibilidade, talvez ela não seja tão cabível assim aos estoicos, porque dá-se a sensação, pelo menos no nosso mundo atual, que é como se eles não... insensibilidade para a dor.
como se eles não sofressem. Não, eles podem sofrer, pode chorar, tudo bem, mas você internamente você tem que sentir uma plenitude, porque aquilo não é cabível a você, tá? Como é próprio da natureza humana, viver racionalmente cabe à razão substituir o instinto pela vontade, a fim de alcançar a harmonia de vida e, portanto, a sabedoria, ok? Aí um dos estoicos, tivemos vários, né? Como eu falei para vocês, o Zenão foi o construtor, mas ao longo da história e da filosofia nós tivemos vários estoicos, um deles foi Epiteto. O Epiteto nasceu onde hoje é a Turquia, ele nasceu e já logo foi escravizado. E ele era um filósofo, ele tratava bastante sobre o estoicismo. Inclusive, ele teve oportunidades de ser livre, mas ele preferiu seguir como escravizado mesmo, porque ele não se importava com a condição da qual ele tinha nascido e, portanto, preferiu continuar sendo escravizado. Depois de um tempo, ele teve também problemas físicos, mas ele também não se importava, não demonstrava sofrimento em relação àquilo. Tá? É um dos estoicos que nós temos aí. E por fim, a escola pirrônica. Achei que o estoicismo era o último. Faltou uma. Os céticos, né? Perdão, o do ceticismo. Foi criado por Pirro, um filósofo aí dessa época. Ele era um poeta pobre e aluno de um dos discípulos de Sócrates, embora não tenha deixado textos escritos, algumas ideias dele foram escritas por Timon, que era um discípulo dele. Okay? Aí vem o pensamento cético. Bom, para os céticos não havia como confiar na razão, tampouco nos sentidos, então eram aqueles que evitavam acreditar em qualquer coisa, né? Julgavam todas as coisas, recomendando-se suspender o juízo a respeito de tudo. O Pirro sugere não apenas a dúvida, mas também a dúvida sistemática. Aí uma tirinha, o cético, né? Eu não acredito em verdades absolutas. Essa é uma verdade absoluta? Ele, enfim, ficou bugado ali, foi refutado. Um trecho aí de um livro que também trata sobre os céticos gregos, de Victor Brouchard. A razão que ele apresentava é que sempre podem ser invocados argumentos de força igual, a favor e contra cada opinião. O melhor é, pois, não tomar partido. Confessar que não se sabe nada. Não inclinar-se para nenhum lado. Permanecer em suspensão. Daí também diversas fórmulas que têm o mesmo significado. Eu não defino nada. Nada é inteligível, nem sim, nem não. Então, os céticos eram aqueles que realmente tinham dúvidas de tudo, né? Aliás, aqui lembra-se, né, um trechinho um pouco do que o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Então, sempre trazendo aí argumentos novos, só que diferentes de Sócrates, que muitas vezes chegavam a alguma conclusão, os céticos não querem chegar a conclusão nenhuma. Ainda um outro trecho, né, dos céticos. A maioria das vezes os homens se tornam infelizes por sua culpa. Sofrem porque são privados do que acreditam ser o bem. Ou porque, possuindo-o, temem perdê-lo. Ou porque sofrem o que acreditam ser o mal. Suprima-se toda crença desse gênero e todos os males desaparecem. Restará sem dúvidas dores, que não se pode evitar porque elas pertencem à nossa natureza. O frio, fome, doença, mas estas dores mesmo se tornarão menos fortes se dermos a elas pouca importância. Então aí os céticos, mais uma vez, né, trazendo essa questão de ignorar verdades, nesse caso aqui até sobre bem e mal, sobre aquilo que é felicidade ou dor. De acordo com os céticos ou com o pirronismo, como alguns chamam, é preciso defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, ou seja, suspender o juízo diante de qualquer afirmação. Esse ponto aqui é muito importante, tá, galera? Bom, enfim, agora sim, finalizando, né? Aqui nós temos outra tirinha, filósofos na chuva. Nós temos os céticos, os peripatéticos, os cínicos, os ecléticos, os estoicos e os epicuristas. Primeiro, os céticos, né? Quem pode provar que realmente está chovendo? Eles duvidavam de tudo, né? Então, para que um guarda-chuva? Quem pode provar que está chovendo? Ali o peripatético, que eram aqueles que caminhavam discutindo filosoficamente. Altos dias para dar uma caminhada. E tá tudo bem que tá chovendo, vamos caminhar e filosofar. A outra tirinha, né? Os cínicos. Só um tolo carrega um guarda-chuva. Então, para que eu vou ter um guarda-chuva? Não preciso, vou me molhar mesmo, né? Desapego total. Os ecléticos.
Estou aberto à ideia de usar chapéus ao invés de um guarda-chuva na chuva. Os estoicos, eu não posso mudar o clima, melhor mesmo aproveitá-lo. Então, por que que eu vou me importar com isso, né? A natureza é a natureza, não está sob meu controle. Tudo bem se molhar um pouco, né? Enfim, os epicuristas, poças. Ele tá pulando nas poças. Bom, aí é uma representatividade um tanto quanto engraçada sobre essas escolas que nós vimos aí do período helenista, tá? Bom, a aula foi um pouquinho longa, mas espero que tenham tirado bom proveito. Reflexões também, espero que vocês pensem um pouco. Stop share. Espero que vocês pensem um pouco aí sobre esses assuntos, ok? São assuntos muito importantes, não só porque caem no Enem, e normalmente cai de forma bem contextualizada, com textos aí, por isso que eu trouxe alguns trechos que eu já vi cair em questões de vestibular, e normalmente contextualizando com o momento presente, tá? Vão a fundo nesse estudo, procurem coisas novas, livros, séries, filmes, podcasts, para que vocês consigam ter uma compreensão ainda melhor. Espero que tenham tirado um bom proveito, que fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau!